gente ficou de começar em aterramento, né? Falando sobre os aterramentos. Então, o aterramento ele pode ser funcional, TM, TT e T, de proteção e o aterramento temporário, certo? Então, o que seria o aterramento? A definição nada mais é do que uma ligação intencional, certo? À terra, através do qual correntes elétricas podem fluir, certo? Ou seja, quando a gente faz um aterramento, eu estou dando um caminho alternativo para caso aconteça algum curto-circuito, certo? Eu proteja tanto o meu equipamento, como eu protejo também a vida da pessoa, certo? Que está em contato com esse equipamento. Por quê? A gente viu que o corpo humano ele tem uma resistência, certo? Então todos os aparelhos também têm essa resistência. Porque o que é que acontece? A corrente é como se ela fosse, uma linguagem bem simples, preguiçosa, certo? Então ela vai procurar um caminho que tenha menor resistência para que ela possa caminhar, passar, certo? Então se eu tenho um aterramento e a pessoa está em contato com o equipamento, ela vai fluir pelo aterramento, a corrente vai passar pelo aterramento porque o aterramento tem resistência idealmente zero, ou seja, a resistência dele é muito pequena, certo? E existem métodos para se realizar aterramento justamente que garante que essa resistência fica dentro de um valor permitido. Existem métodos para você também trabalhar o solo para que isto seja possível. Existem malhas de aterramento de diversos tipos, tamanho de haste, certo? E tudo mais, ou seja, existe toda uma norma por trás para garantir que esta corrente justamente procure o caminho que tem menor resistência, que é justamente esse terra, certo? Então, esse aterramento, a gente vai ver também que quando a gente toca o equipamento não leva choque, também é porque a gente está no mesmo potencial do terra, porque para proteção a gente faz a ligação justamente ao terra, então o potencial na terra é zero, certo? Então se eu tenho uma carcaça de um equipamento, carcaça que a gente chama massa metálica, são todos sinônimos que a gente trabalha aqui, e aí eu entro em contato com ela e ela está energizada, como eu estou em contato com o chão e o chão tem potencial zero, se ela estiver aterrada, no mesmo momento quando ela foi energizada, a corrente foi para a terra. Então ela vai estar com potencial zero porque ela está ligada à terra e eu também estou em contato com a terra. Então estou com potencial zero, a carcaça está com potencial zero, não existe diferença de potencial entre eu e a massa metálica, então não vai passar nenhuma corrente elétrica por mim. Ela vai passar pelo terra também, que tem a menor resistência, certo? Idealmente zero. Então esse aterramento ele pode ser funcional, certo? O que seria o aterramento funcional? É a ligação à terra de um dos condutores vivos do sistema. Em geral, o condutor neutro, certo? Então o que é que acontece? Quando você quer proteger o seu equipamento, a gente tem esse aterramento funcional, porque a gente liga o condutor neutro, normalmente o condutor neutro, no terra. Para o equipamento, não existe distinção entre condutor neutro e condutor fase. Tanto é que eu estou me referindo a um sistema, tanto faz um sistema trifásico ou não, certo? Mas vamos partir para um sistema monofásico, 220 volts, por exemplo, ou 110. Tanto é que tanto faz a gente pegar um aparelho aqui, conectar a tomada, nosso plug, né, na tomada, de uma forma ou conectar de outra forma, o seu aparelho vai funcionar perfeitamente, porque ele não trabalha com o condutor neutro e o condutor fase, ele trabalha com a diferença de tensão, a diferença de potencial, certo? Então, como a gente tem uma tensão alternada, ou seja, em fase, certo? Em senoide, então, uma hora, esse condutor neutro fica sempre trocando os potenciais, ou seja, vai ter sempre uma diferença de potencial. Por exemplo, se a ligação for 220 volts, de 220 volts, certo? Então, essa ligação protege o seu aparelho, essa ligação funcional, porque em caso de algum curto-circuito, a corrente vai elevar bastante e no lugar dessa corrente passar pelos equipamentos do seu aparelho, certo? Porque todos os aparelhos aí a gente tem sempre a maioria dos aparelhos a gente abaixa a tensão para que possa funcionar em níveis eletrônicos, certo? Para cada componentezinho da televisão, do rádio, do computador, por exemplo. Então qualquer correntezinha elevada já pode danificar seu aparelho, pode queimar, pode mudar o funcionamento, pode esquentar, certo?
Então, quando acontecer alguma sobrecorrente, seja por descarga atmosférica, seja por curto-circuito, no lugar dessa corrente atravessar seu aparelho, seu dispositivo, ela vai para o condutor terra, certo? No caso, o neutro aqui está aterrado, certo? Então, este aterramento funcional vai proteger o seu aparelho. Só que a gente também tem um aterramento de proteção. Ou seja, como se existissem dois aterramentos? Porque quando eu aterro o neutro, eu estou protegendo diretamente o seu aparelho. Quando eu faço o aterramento de proteção, o que seria o aterramento de proteção? Eu faço a ligação das massas metálicas, dos elementos condutores, ou dos elementos condutores, estranha ligação, certo? E conecto ele justamente no condutor de proteção. Condutor de proteção, o condutor, o fio terra aqui, a gente é a mesma coisa. Então, em algum momento a gente vai falar condutor de proteção, em algum momento vai falar terra, só que a mesma coisa. Nos esquemas que estão vindo agora, lá está representado PE, condutor de proteção. Só que interpreta como a mesma coisa, certo? Justamente, o terra que a gente faz é justamente para proteger, ou seja, um condutor de proteção, certo? A gente tem a ligação funcional, que justamente faz com que, no lugar da corrente circular pelo seu aparelho, ela vá para o terra. E também tem a ligação de proteção, certo? E além disso, a gente tem o temporário, mais uma vez batendo na mesma tecla. Ligação temporária, que é a ligação elétrica. Aqui a gente fala com baixa impedância, certo? Intencional à terra. Só que interpretem, eu não sei se todos têm um conceito de impedância definido, mas interpretem impedância como uma baixa resistência, certo? Então, se eu tenho uma baixa resistência, a gente acabou de falar no bloco que a corrente vai procurar o local que tem a menor resistência para passar, certo? Então a gente faz a ligação com essa baixa resistência destinada a garantir a equipotentialização, ou seja, nesse caso, como é proteção, a gente faz a equipotentialização com a terra, ou seja, ficar tudo com 0 volts e mantida continuamente durante a intervenção na instalação elétrica, certo? Então esses três tipos de aterramento, nessas três situações, na verdade, certo? Mais uma vez, só enfatizando, impedância interprete como resistência, certo? Então, se eu tenho uma baixa resistência, então a minha corrente vai tender a fluir por este condutor que tem baixa resistência. A corrente, lembro sempre, a corrente é preguiçosa, certo? Então, aterramento funcional, o que é que são? São aqueles aterramentos vindo direto para o neutro, como por exemplo, aqui a gente tem um esquema de tomada, certo? Um esquema monofásico, certo? Então aqui a gente está utilizando, no exemplo ilustrativo, a gente utilizou tomada de padrão antigo, só que isso não interfere, o esquema é o mesmo, só mudou a questão a estrutura dos pinos, certo? Então o que é que a gente teria aqui? Teria o fase, certo? O neutro, então, e o terra. Aqui a gente está representando o terra por 3 hastes, mas é meramente ilustrativo, porque isso aqui pode ser uma haste, 2 hastes, 3 hastes. Essas 3 tomadas podem representar também todo um sistema de um prédio, todo um sistema de instalação. Então isso aqui pode representar todo um sistema de aterramento, certo? O importante aqui é você entender que o neutro, o terra, já vem direto para o sistema de aterramento, certo? Que é justamente o aterramento de proteção, que é justamente aquela parte que eu ligo as massas metálicas ao terra, porque eu garanto que o meu potencial lá vai estar 0. Então, se o meu potencial vai estar 0 e eu estou em contato com o chão também, eu estou com potencial 0. Então, já garanto o aterramento de proteção. Por quê? Aqui a pessoa pode vir e colocar um dedo, uma criança colocar um dedo sem querer, certo? Aí não vai sofrer nenhum dano, porque ela está em contato diretamente com terra. Ou alguma parte do metálica que você fez a equipotentialização e ligou no sistema de aterramento, ou ligou em todo o sistema que está passando na tubulação, que vem também para essas tomadas que vão para o terra, certo? Então você garantiu a segurança. E no caso do aterramento funcional, a gente tem o fase e o neutro. Observe o que acontece com o neutro. O neutro, certo? Representado aqui pelo fio verde, ele está em contato com o nosso terra, certo? Então a gente faz a ligação do neutro também
com terra, justamente no caso do aterramento funcional, ou seja, são aqueles aterramentos vindo do neutro direto para a haste no terra, certo? Então a gente faz isso aí, protege também o seu aparelho, certo? E garante também a diferença de potencial, porque se eu estou chegando em 220 volts, no outro é zero, então eu vou ter sempre uma diferença de potencial de 220 volts, porque se eu não fizesse isso, acontecesse alguma falha, e eu não tivesse essa ligação do neutro com terra, o que, é que poderia acontecer? Poderia estar recebendo 220 volts e depois o outro não receber uma outra tensão, e a minha diferença de potencial não ser 220 volts, certo? Existe também a diferença, a ligação fase-fase, que já são outro esquema também, que lhe dá essa diferença de potencial, certo? Só que também tem um sistema de aterramento. Aqui eu botei só observação, para não esquecer como já vim falando, certo? Apesar da ilustração não estar utilizando as tomadas padrão hoje em dia, certo? Que é por norma, o sistema de aterramento é o mesmo, ou seja, ele não muda. A ideia é a mesma, só muda a questão da tomada, mas inclusive o pino do meio também continua sendo um pino terra, então não tem problema algum. A questão ilustrativa que não prejudica o nosso aprendizado, certo? Então, mais uma vez, a importância, certo? Vou ficar sempre falando também, sempre voltando, batendo nessa tecla, porque como eu estou dizendo, alguns alunos, algumas pessoas já chegaram a dizer que nunca tinham visto falar de aterramento temporário, certo? As pessoas sabem tem um aterramento e tudo, mas não sabem direito por quê. Tanto é que a maioria das pessoas, muitas pessoas, utilizam chuveiro sem aterramento de forma alguma, sem dispositivo, chuveiro elétrico, né? Sem dispositivo de proteção e não sabem nem os riscos que estão submetidos. E aí, muitas vezes você faz uma inspeção, faz uma análise, emite um laudo falando o que precisa melhorar na instalação. Muitas vezes as pessoas dizem, não, esse chuveiro já tem não sei quantos anos, dessa forma nunca teve nada. Só que esquecem que a energia mata, certo? Ela não tem cheiro, não tem cor, mas é extremamente perigosa. Então, se acontecer alguma descarga, ela pode sofrer danos se acontecer algum defeito, ao pegar, inclusive na hora que for ligar o chuveiro, ou até a água, como é condutora, pode eletrocutá-la. Então fica aí também esses raciocínios para vocês, entendeu? Para caso estejam ou conheçam alguém que passe por essas situações, para que comecem justamente fazer com que a NR10 se materialize na sua vida, se materialize na vida, na empresa ou na sua casa, certo? Porque ela garanta a sua segurança, a segurança de todos os seus parceiros. E aí você pode também estar explicando isso para algum amigo, algum parente e tudo mais, porque quando você consegue explicar algo a alguém, significa que você está aprendendo muito mais, certo? Então, qual seria a importância? Ela define a estabilização de tensão da instalação em relação ao terra durante o funcionamento, ou seja, eu tenho um referencial sempre, que é o meu zero. Eu não fico variando meu referencial, porque eu preciso de um referencial. Porque minha diferença de tensão, ou seja, meus 220 volts, ela é dada em relação à fase e outro referencial, que no caso é o neutro que está aterrado. Então eu tenho um referencial fixo, que é justamente 0 volts do terra. Então 220 volts em relação ao terra vai dar sempre 220 volts. Porque senão poderia estar alterando, né? Essa diferença, essa referência toda hora. Uma hora a referência seria 0 volts, outra hora seria 5, outra hora seria 10, certo? Ia ficar uma estabilização só no sistema, certo? Então, essa é uma grande importância. Ela limita também sobretensões devidas a manobras e descargas atmosféricas, ou seja, dependendo do sistema que você for abrir ou fechar uma chave, dependendo da tensão que ele está, ele vai lhe dar picos de tensão, certo? Quando você dá partida de um motor, por exemplo, dependendo da tensão desse motor, ele dá picos de tensão. Máquinas de solda também são extremamente prejudiciais a isso, ou seja, tanto é que tem que ter um circuito específico para ela, o que muitas vezes não acontece também, principalmente mais no interior. Então, máquina de solda também dá picos de tensão muito grande na rede, o que pode vir até prejudicar um aparelho seu em casa, e às vezes você tem um aparelho desse queimado, se não tiver um dispositivo de proteção adequado na sua residência, e aí você pode vir a sofrer algum dano sem saber o que foi, certo? Só que são justamente esses picos de tensão, certo? Na hora de fazer essas manobras ou alguma manutenção na rede,
na rua, por exemplo, tem algum concessionário fazendo a manutenção, e aí, quando ligar, der algum pico de tensão, pode vir ali prejudicar se você não tiver todo o sistema de aterramento e também os dispositivos de proteções adequados para que eles possam vir atuar, certo? Então, essa é outra importância. Também tem a questão de descargas atmosféricas. Isso acontece muito, muito mesmo. Pessoas que perdem aparelhos eletrodomésticos, empresas que queimam máquinas extremamente caras, porque o seu sistema de aterramento não está eficiente, seus dispositivos de proteção não foram dimensionados corretamente, ou muitas vezes nem tem, certo? Então, o que é que acontece? Quando a gente tem uma descarga atmosférica, não é obrigado ela atingir diretamente a sua residência para que você sofra danos, não. Ela pode atingir a rede, e aí os picos, certo? As oscilações na rede podem se prolongar até chegar à sua residência. E aí, quando chega na sua residência, o que é que vai acontecer? Seu sistema de aterramento não é eficiente, ou às vezes nem tem. Seus dispositivos de proteção não foram dimensionados corretamente, ou também às vezes nem tem. Então, o que é que vai acontecer? Toda essa oscilação, toda essa variação de tensão, toda essa variação de potência, de corrente, vai para o seu aparelho, que não está com o aterramento funcional adequado, e aí vai danificar, com certeza vai queimar, certo? Se não queimar, se for um computador, alguma coisa, pode apenas romper alguns componentes, pode sobreaquecer, e se for só isso ainda é de menos, porque você pode até entrar com ação, demora talvez para ganhar, dependendo, vai fazer todo um estudo para tentar comprovar de quem foi a culpa, de quem foi a causa, certo? Só que no pior dos casos, você pode ficar sujeito a essa descarga atmosférica, certo? Então, ela pode vir de tal forma que às vezes possa energizar uma parte metálica de algum aparelho seu, de alguma máquina na fábrica, de alguma máquina na empresa, certo? Então, tá aí a importância de se fazer esse aterramento. E aí, quando a gente terminar a parte de aterramento, como eu falei, a gente vai entrar na parte de dispositivos de seccionamento automático. E a gente pode tocar novamente nesse ponto, que são justamente esses dispositivos de proteção que iriam fazer, ou que irá fazer, na verdade, a proteção do seu equipamento, a sua proteção, a proteção dos trabalhadores que estiverem envolvidos em caso de descarga atmosférica, em caso desses tipos de acidentes, certo? Então, vai ficando sempre na mente que tudo que a gente está vendo aqui é justamente para garantir a segurança, com instalações elétricas, certo? Serviços energizados. E aí, vamos tentando absorver aos poucos. Se não conseguir entender, volta novamente, na pausa. Leia o material que está disponível para vocês, porque o material é complementar, ele se complementa, certo? Os slides e o material se complementam, certo? Então, além disso também, a gente tem o retorno da corrente de curto-circuito, monofásica ou bifásica, terra ao sistema elétrico. Ou seja, como eu citei, né? Então a corrente pode vir, pode passar para o seu aparelho, retornar para o seu aparelho, pode retornar para toda a instalação de uma fábrica, no caso, retornar para toda a instalação de sua casa e sair prejudicando, como se fosse um efeito dominó, certo? Então, se passou por esse determinado circuito, ele não tem proteção, pode danificar. Então ela vai se prolongando até acabar a sua potencialidade, né, das oscilações, ou até encontrar algum dispositivo de proteção que possa seccionar, certo? Ou o próprio terra mesmo, que ela possa ir direto para o terra. É justamente por isso também que existem normas específicas de SPDA, ou seja, 5419, que são serviços de proteção contra descargas atmosféricas, certo? Então lá tem todo um estudo também de como fazer essa proteção. Em residência, normalmente, residência não é necessário, a depender se for prédio, certo? Dependendo da altura e tudo mais. Mas fábricas, tudo mais, então existem normas específicas também para se proteger contra esse dano, certo? Então, a gente tem aqui também, ó, como eu estou falando a todo tempo, certo? Existem casos específicos que as normas já definem que você tem que utilizar um dispositivo de proteção, por exemplo, um DR, certo? Que é um disjuntor diferencial residual, dispositivo diferencial residual para proteção, como por exemplo, 5410 define que no caso de chuveiros elétricos e outros estabelecimentos, é obrigatório ter justamente esse dispositivo de proteção. Por quê? Porque no caso do chuveiro elétrico você está
molhado, certo? E a gente viu que a pele, quando seca, tem a resistência que pode ser muito maior do que 100.000 ohms, certo? E com a pele molhada, ela chega a 1.000 ohms, menos de 1.000 ohms. E se você sofrer algum dano e possa vir a romper a sua pele, essa resistência baixa para 500 ohms, menos de 500 ohms. Então, justamente por esse risco, porque sua resistência diminui drasticamente quando você está tomando banho, é que é obrigatório ter um dispositivo de corrente, um diferencial residual que vai atuar para lhe proteger, certo? Então também a gente tem aqui, ó, quais seriam os objetivos desse aterramento, certo? Bom, o principal deles é limitar o potencial entre as massas e elementos condutores estranhos à instalação e entre os dois e a Terra. Há um valor seguro sob condições normais e anormais de funcionamento. Ou seja, eu preciso limitar que entre uma massa de um elemento e outra massa, eles estejam no mesmo potencial. Ou seja, é justamente por isso que eu ligo a massa desse equipamento aqui no Terra, ligo a massa desse outro equipamento no Terra. Depois, se eu utilizar diversas hastes no sistema de aterramento, eu interligo a todas fazendo a equipotencialização. Porque quando eu fizer a equipotencialização delas, eu fizer a equipotencialização também de todas as máquinas, certo? Todas as máquinas, todos os aparelhos. Então, eu garanti que eles estão, todos os elementos condutores ou não na instalação, estão sobre o mesmo sistema equipotencial. E eu também estou na condição de potencial zero, certo? Isso sobre condições normais, ou seja, condições de perfeito funcionamento, ou condições anormais, que seriam um curto-circuito, uma descarga atmosférica, entre outros, certo? Então, no próximo bloco, a gente dá continuidade, certo? Falando sobre os objetivos e a gente já vai entrar nos os tipos de aterramento, certo? Próximo bloco.